Olá, tudo bem? Hoje, dia 17 de janeiro de 2024, e hoje começamos o livro de Êxodo. Isso, hoje nós lemos os 4 primeiros capítulos de Êxodo, Êxodo 1, 2, 3 e 4. E agora, nesse vídeo, nós vamos descomplicar esses capítulos. Mas antes, solta a vinheta, editor. Olá, canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 17 de janeiro de 2024, e a nossa leitura hoje foi Êxodo, capítulos 1, 2, 3 e 4. Nós iniciamos hoje o livro de Êxodo e nós fizemos a leitura desses 4 capítulos aí. E agora nós vamos descomplicar esses capítulos. Mas antes, eu quero fazer um pedido para você. Dá um like neste vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Porque quando você fizer isso daí, você fazendo isso daí, você estará ajudando a alavancar este canal. Você estará ajudando a fazer com que o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes e vai divulgar esses vídeos. O YouTube vai oferecer esses vídeos para outras pessoas. E essas outras pessoas também terão oportunidade de estarem estudando a Bíblia com a gente, de estarem entrando nesse projeto e estarem também fazendo ano bíblico comigo e com você, tá bom? Então eu conto com você para você estar ajudando este canal aí. Meu muito obrigado. Muito bem, Êxodo capítulos 1, 2, 3 e 4. No capítulo 1, nós lemos que morre toda aquela geração, tanto a geração de José ali, dos israelitas, como a geração dos egípcios, elas morrem, o tempo passa, né? José morre, a geração se vai, e aí surge uma outra geração, tanto dos israelitas como também dos egípcios. E falando dos egípcios, na geração que surge também a 18ª dinastia ali no Egito. E o rei ali, que dessa 18ª dinastia, ele não conhecia José, ou pelo menos ele nunca tinha ouvido falar dos feitos de José, não conhecia os feitos de José, e ele começa a ver com que os israelitas começam a se multiplicar muito ali na terra do Egito, cumprindo então a promessa que Deus havia feito para Abraão, Isaque e Jacó, que faria deles uma grande descendência. E de fato, o povo de Israel então começa a se multiplicar sobremaneira, assustando ali os egípcios. E esse rei, que nós acreditamos que seja Tutinés I, ele então começa a fazer com que o povo de Israel trabalhe sobre um regime escravo. Ele começa a usar sobre o povo de Israel uma tirania, começa a ser tirano com o povo de Israel. Começa a fazer com que o povo de Israel trabalhe de sol a sol e aumenta o serviço deles, castigando assim o povo. Mas a maneira que o povo era castigado, era usado de tirania, eles continuavam aumentando, iam aumentando. Então este rei aí, o Tutinés I, ele dá uma ordem para as parteiras. Haviam 2 parteiras ali, uma chamava Sifrá e a outra Puá. Então essas parteiras, elas ajudavam as mulheres a dar luz a seus filhos, né? E o que aconteceu? Esse rei, Tutinés I, ele chama essas parteiras, então Sifrá e Puá, e fala para elas: olha, quando você for ajudar a fazer o parto dos filhos das mulheres hebreias, você vai matar todo menino. Todo macho entre elas você vai matar. O que nascer homem, morre. Mas essas 2 parteiras, elas eram tementes a Deus. Elas não cumpriram a ordem deste rei. E aí, então, o rei continuava vendo as crianças se multiplicando, o povo crescendo. E ele chama elas de volta e pergunta o que aconteceu, né? Que ela não havia matado as crianças, os filhos homens, pelo menos. Aí elas deram uma desculpa, falaram: não, as mulheres hebreias são muito saudáveis, e quando nós chegamos lá para fazer o parto, elas já ganharam a criança, então não dá tempo da gente matar. Mas na realidade elas não matavam porque elas temiam a Deus. E aí então o rei do Egito, o faraó, ele tem uma outra ideia. Ele faz uma lei, uma ordem, pedindo para que todos os hebreus ali, quando nascessem crianças no lares deles, filho homem, os filhos homens, que jogassem no Nilo, que matassem afogado, né? Jogassem a criança no Nilo. Olha que coisa tremenda, não assustadora, o rei bem tirânico, este rei aí. E aí então ele deu essa ordem. Porém havia ali um casal no meio dos hebreus chamado Anrão e Joquebede. Anrão e Joquebede tiveram um bebê, e esse bebê aí veio a ser Moisés. Muito bem, mas Anrão e Joquebede,
eles esconderam este bebê até um certo tempo. Depois não conseguiam esconder mais. E eles pegaram um cesto, então, e eles betumaram aquele cesto, ou seja, impermeabilizaram o cesto, colocaram o bebê dentro do cesto e colocaram com cuidado no meio de uns juncos que davam à beira do rio Nilo. E ali, então, Miriam, que era a irmã de Moisés, ela começou a percorrer ali a margem do rio, olhando o que ia acontecer com aquele cesto. E num dia desses, a filha de Tutinés I, a rainha ou a princesa Hatshepsut, ela vai tomar banho ali com as suas criadas e ela vê aquele cesto, ela pede para uma das criadas pegar o cesto e ela vê o bebê dentro do cesto. Ela se encanta com a beleza do bebê e resolve criar o bebê. Porém, o bebê precisava ainda de alimentação, né, de leite materno. E então Miriam, ela chega na rainha e fala: olha, você quer que eu arrume uma ama, uma mulher para estar cuidando e amamentando essa criança para você? E ela aceita a proposta de Miriam. E aí Miriam, então, quem é que traz para cuidar do bebê? A própria mãe do bebê, Joquebede. E aí então Moisés volta para a casa de Joquebede e Anrão, agora sobre as ordens da princesa, da rainha, né? E aí então a mãe de Moisés, ela cria Moisés, ela educa Moisés até uma certa idade ali. Depois ela tem que devolver Moisés para a rainha, e ela faz isso, ela devolve aquele bebê então para a rainha, e aquele bebê cresce no palácio ali de Tutnés e da rainha Hatshepsut. Muito bem, acreditamos que Moisés, ele cresceu sobre o reinado de Tutnés I, que reinou ali no Egito de 1525 até 1508 a.C. Então nós estamos falando aí do século 15 antes de Cristo. Nós estamos falando dessa época. E aí então Moisés, numa certa ocasião, ele vê um egípcio batendo num hebreu. E ele vai em defesa do hebreu, ele acaba matando esse egípcio. E ele, assustado com aquilo, ele enterra o egípcio na areia. Só que as pessoas vêm e contam para o rei. E aí Moisés, assustado, ele foge do Egito, ele foge dali daquele local e vai para uma terra chamada Midian. E ali em Midian, ele conhece então um homem que estava pastoreando, era também sacerdote ali, chamado Jetro. E Jetro tinha uma filha chamada Zípora. E Jetro dá esta filha para Moisés, Zípora, e Moisés e Zípora, eles têm um filho chamado Gerson. E Moisés, então, ele fica mais um tempo ali naquele local. Enquanto isso, o povo de Israel continuava sofrendo no Egito. O povo de Israel continuava recebendo ali toda a tirania e trabalhos forçados, escravos ali no Egito. E no capítulo 3, nós vemos Moisés quando ele vai pastorear o rebanho do seu sogro no Monte Horebe. O Monte Horebe é um dos nomes do Monte Sinai. Então, a cordilheira de montanha dos Sinais, ela é chamada de Horebe ou de Sinai. E Moisés estava ali pastoreando quando ele percebe algo estranho. Ele vê uma planta, a Bíblia diz uma sarça, né? Ela estava pegando fogo. Mas pegar fogo até é normal, mas o mais incrível, o mais estranho, é que ela não se consumia. Ela estava em chama, mas ela não se consumia, o fogo não consumia aquela planta. E Moisés, então, olhou aquilo lá e ficou abismado e foi se aproximando. Quando ele se aproxima até uma certa altura dessa planta, ele ouve uma voz que diz assim: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E Moisés, então, ele fica descalço porque ele estava na presença de Deus. Aquele fogo que estava pegando na planta, mas não estava consumindo a planta, era a presença de Deus ali. E Moisés, então, começa a dialogar com Deus, e Deus ele começa a falar para Moisés que o povo estava sofrendo no Egito, e Deus, então, ele recruta Moisés para que Moisés pudesse ser o meio pelo qual Deus iria tirar aquele povo da escravidão egípcia. E Moisés começa a conversar e falar: olha, eu não sou capaz de fazer isso, e começa a dar um monte de desculpas. E uma delas foi: mas se eu chego lá no Egito, eu vou falar para o rei que Deus falou comigo, mas qual é o nome desse Deus? Quem é esse Deus? Aí Deus fala assim: olha, diga ao faraó que eu sou o que sou. Esse eu sou o que sou simboliza que a eternidade de Deus, que Deus sempre existiu desde os tempos eternos.
Deus, não houve um tempo no universo todo que Deus nunca tenha existido. Deus, ele sempre existiu. Ele era, é e será. Então, este é o nome que Deus falou para Moisés que falasse para o faraó: eu sou o que sou. E aí, então, no capítulo 4, nós vemos Moisés ali ainda continuando, dialogando com Deus, mas o que eu faço? Eles não vão acreditar em mim. Aí Deus fala assim: olha, se tem um bordão aí na sua mão, joga no chão. Quando Moisés joga o bordão no chão, aquele bordão se transforma numa cobra. E Moisés fica assustado, né? Porque Deus estava dando alguns sinais ali para Moisés mostrar para o faraó crer. Aí Deus fala: agora pegue da cauda desta cobra. E quando Moisés pega na cauda da cobra, ela volta a ser um bordão de novo. Aí um segundo sinal foi Moisés colocar a mão no peito. Deus fala: põe a mão no peito. Ele põe, quando ele tira, a mão dele estava branca como a neve, coberta de lepra. E aí Deus fala: coloca de volta a mão no peito. E Moisés põe, a lepra some e volta a ficar sadia a mão dele de novo. Então esses dois sinais Deus deu para Moisés fazer diante do faraó, para que o faraó cresse que Moisés estava ali sendo enviado por Deus. Porém, Moisés ainda continua teimando: mas eu não sou eloquente, eu não sei falar direito. Veja um monte de desculpas que Moisés estava dando ali. E todas as desculpas que Moisés dava, Deus tinha uma solução. E aí, então, chega um momento que Deus, ele meio que fica bravo com Moisés ali, né? Porque tantas desculpas. Sabe, queridos, aqui eu quero abrir um parênteses. Quando Deus nos chama, chama a mim, chama você, se você sente que Deus está chamando você para fazer algo no trabalho de pregação do Evangelho, levar almas para Cristo, vá. Se você não se sente capacitado, creia que Deus vai capacitar você. Mas aceite o chamado de Deus para a sua vida, tá bom? Seja uma bênção na vida de outras pessoas também. Não teime com Deus. Moisés continuou teimando com Deus e dando desculpas, falando que ele não era eloquente, não sabia falar direito. E Deus fala assim: olha, mas você tem um irmão chamado Arão. Então faz o seguinte: Arão fala por você. Leve Arão com você também, e Arão ajuda você na parte que tiver que falar com o faraó. Arão fala no seu lugar. E aí, então, Moisés, meio forçado, digamos assim, né? Não que Deus tenha realmente forçado ele, mas Moisés estava com medo. E aí então Moisés aceita. E aí Moisés volta para a sua casa. E o interessante que nós lemos no capítulo 4, verso 24, diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. Ele disse: sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Vocês entenderam essa passagem aqui? Está em Êxodo capítulo 4, verso 24 e 25. Olha que interessante, diz aqui que Deus encontrou Moisés e quis matá-lo. Mas o que aconteceu ali? Aconteceu que Moisés tinha um outro filho chamado Eliezer. E a mulher de Moisés, Zípora, ela impediu com que Moisés fizesse a circuncisão em Eliezer. Lembre-se que no 8º dia, todo filho homem deveria ser circuncidado. Era uma ordem de Deus, era uma aliança de Deus entre o povo de Israel, entre os israelitas. E eles não circuncidaram essa criança. Então, quando a Bíblia diz assim que Deus quis matá-lo, na verdade, um anjo ali aparece para Moisés e o ameaçou, como que sentenciando ele de morte. Mas foi uma ameaça, na verdade, assim: olha, se você não fizer isso no menino, você vai morrer. Então, na verdade, a tradução correta seria isso, não que Deus quis matar naquele momento, mas foi uma ameaça que o anjo fez para Moisés, que era uma ordem de Deus aquilo ali, a circuncisão. E aí, então, quando Zípora fica sabendo disso, aí, então, no verso 25, revela para nós que ela vai e circuncida o menino, faz circuncisão no menino, para cumprir, então, a ordem de Deus e para aplacar ali, né, uma possível ira de Deus para cima de Moisés, porque Moisés estava descumprindo uma ordem de Deus, ok? Muito bem. E aí, então, o Deus, ele havia visitado os filhos de Israel, diz aqui no verso 31, né, que Deus havia visitado os filhos de Israel e viu a aflição deles. E os filhos de Israel se inclinaram e adoraram a Deus. E aí, então, nós vamos ver nos capítulos seguintes agora,
a interação de Moisés com o faraó e o que acontece ali. A Bíblia diz também que Deus endureceria ou endureceu o coração de faraó. Entendam uma coisa, não que Deus ia lá e fazia com que o faraó negasse a saída do povo, não é isso. Acontece que o faraó estava tão distante de Deus, não queria ouvir falar do Deus de Israel, que o coração do faraó, ele não estava sensível mais a ouvir a voz de Deus. O coração de faraó não podia mais ouvir a voz de Deus. Ele se distanciou muito de Deus. Então é por isso que daí o escritor do livro, né, que foi Moisés, que escreveu o livro de Êxodo, ele usa ali um idiomatismo hebraico, que para tudo o hebreu atribuía a Deus. Então a gente tem que entender que quando Moisés escreve que Deus endureceu o coração do faraó, Moisés quer dizer o seguinte: o distanciamento do faraó de Deus fez com que o coração do faraó não ficasse mais sensível para ouvir os apelos de Deus através de Moisés. Que Deus apelaria o faraó através de Moisés. Então Moisés falando com o faraó seria a mesma coisa que Deus falasse com o faraó. Mas o faraó estava tão distante que não conseguia mais ouvir a voz de Deus falando com ele. Ok? Muito bem, queridos, amanhã estaremos aqui neste mesmo horário, gravando um próximo vídeo comentando os próximos capítulos. Continue firme na nossa leitura, no nosso ano bíblico, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau!